meu Deus, por que me abandonaste? Todo mundo conhece essa declaração feita por Jesus Cristo na cruz, no ápice da sua agonia, mas poucos sabem que ela foi extraída de um salmo de Davi. Você está na lareira do conhecimento. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22, versículo 1. Em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli também é um nome bíblico e pode ser associado à contração do nome Elias, já que a referência ao profeta é feita nos evangelhos. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Mateus 27, versículos 46 ao 50. No momento do seu maior desespero, Jesus clamou ao Pai, mas não o chamou de Abba, como costumava chamá-lo, mas sim de Eli. Lembrando que ele reconheceu no profeta João Batista, que lhe preparou o caminho em Israel, e que ali, no tempo da crucificação, João Batista já tinha sido executado pelo rei Herodes, o filho. Assim sendo, João Batista, que era Elias, já era uma entidade espiritual, que pode ser então encaixada nessa invocação de Jesus na cruz. Hoje em dia, existem muitos estudos paralelos da Bíblia que não reconhecem o sentido traduzido daquela sentença como meu Deus, por que me desamparaste? Alguns estudiosos estimam que a expressão significa meu Deus, qual o meu propósito? Vemos em Mateus 27, versículo 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, para isso foi poupado, esse foi o meu destino. E existem certas chaves cabalísticas que vão além. A soma geral de Eli, Eli, lama sabachthani é 696. O mesmo valor cabalístico do nome Sansão, o 11º juiz de Israel. E mais interessante, o valor 696 soma 21, o mesmo valor do termo Aie, que significa sou o que sou, que é o primeiro nome de Deus entre os nomes cabalísticos existentes. A analogia com Sansão é evidente, o que levou os estudiosos a considerá-lo um arquétipo de Cristo no Velho Testamento, já que ele foi amarrado entre 2 colunas dentro do templo filisteu de Dagon, e ao derrubá-las, pedindo a Deus que lhe restaurasse a força, ele destruiu os líderes daquele povo que oprimia Israel, se tornando um libertador. Esse ponto é importante destacar. Sansão orou para que Deus restaurasse a sua força perdida enquanto estava preso nas colunas do templo. E a morte de Sansão trouxe libertação à casa de Israel. Destaco isso porque outra tradução do verbo, sabachthani, é justamente restaurar, e aparece em passagens do livro de Neemias, registrando os trabalhos de restauração de Jerusalém, destruída pela invasão dos babilônios. Então, a tradução oculta dessa sentença, Eli, Eli, lama sabachthani, seria meu Deus, por qual me restauras? O que parece se alinhar com outra tradução em idioma maia dessa mesma expressão. Jesus Cristo, em sua morte renovadora, restaurou o novo homem, perdido desde a queda do Éden. O velho Adão, mortal e pecador, se tornará outra vez o novo Adão. Criança pura, sábia e imortal. Nesse sentido, somos filhos do sacrifício de amor de Jesus Cristo, nosso melhor amigo.
Queridos amigos do canal Lareira do Conhecimento, estamos verdadeiramente gratos por terem se juntado a nós nesta jornada fascinante pelas maravilhas do conhecimento. Esperamos que o que foi compartilhado tenha iluminado sua mente e aquecido seu coração. Nosso compromisso é trazer sempre conteúdos ricos e inspiradores para vocês. Se houver temas específicos que desejam explorar ou perguntas que desejam responder, por favor, compartilhem conosco nos comentários. Enquanto nos despedimos neste momento, saibam que a lareira do conhecimento está sempre acesa, esperando por vocês para mais descobertas, aprendizado e momentos enriquecedores. Até a próxima vez. Continuem explorando, continuem aprendendo e, acima de tudo, continuem compartilhando o conhecimento.